Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui. Paz, oração e união. A todos os nossos irmãos que já estão aí videologados conosco neste dia. Está começando mais um programa da Central de Adolescentes. Aqui quem vos fala é Mana Guimarães e eu tenho aqui comigo as minhas irmãs. Paz do Senhor, irmã Evelyn. Paz do Senhor, irmã Ana. Paz do Senhor, irmã Keila. E a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Keila. A paz do Senhor, irmã Ana. A paz do Senhor, irmã Evelyn. A paz do Senhor a todos os irmãos e a todos os combatentes que estão dialogados conosco neste dia. Glória a Deus. E já no início deste programa, nós queremos pedir que você já deixe seu like, a sua participação no chat e compartilhe essa programação também. Por que os irmãos devem compartilhar a programação, irmã Evelyn? É muito importante, né, que vocês deixem o seu like e compartilhem, porque quanto mais visualizações, mais likes esse vídeo tiver no YouTube, ele vai entender que esse vídeo é importante, ele vai começar a recomendar para outras pessoas que talvez nem conheçam o nosso trabalho ainda. Então, jovem, adolescente, né, deixando o seu like, compartilhando esta programação é uma forma de você estar evangelizando aí da sua casa, né, do seu aparelho eletrônico. Aleluia. Bom, vamos começar com uma oração e logo após nós já vamos ouvir a irmã Duda louvando e depois vamos seguir com o programa. A irmã Keila pode fazer essa oração? Amém. Estaremos orando. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Te agradecendo por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, de podermos estar, ó Deus, aqui falando sobre a Sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada combatente, ó Deus, que está assistindo esse programa. Que o Senhor, ó Deus, venha tocar, ó Deus, no coração de cada um dos Teus servos, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a nossa vida e que o Senhor venha, ó Deus, falar com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora um louvor pela irmã Maria Eduarda. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão dialogados conosco. Os irmãos que conhecem o louvor em que vamos louvar, pode cantar juntamente conosco aí da sua casa. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre
sobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, se além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Creia na promessa. Deus tem vitórias para dar, mas sempre tem uma data pra entregar. O seu calendário ninguém pode apagar. Hoje está agendado neste lugar. Tudo acontece quando Ele quer. Pra ser abençoado basta ter fé e minhas lutas louvar. Um coração sincero adorar. O crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir.
sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa. Hoje a promessa vai se cumprir, nada pode impedir. Deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa. Hoje a promessa vai se cumprir, nada pode impedir. Glória a Deus, que hino abençoado que nós ouvimos agora pela irmã Maria Eduarda e pela irmã Evelyn. Eu acho esse hino muito lindo e Deus fala muito comigo quando eu escuto esse hino. Eu acho ele muito lindo, muito lindo. Bom, para talvez os irmãos que chegaram agora nessa programação, nós estamos aqui, programa da Central de Adolescentes. Eu sou a irmã Ana, temos aqui a irmã Evelyn, a irmã Keila, estamos aqui apresentando esse programa. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho ele muito interessante. Eu acho que, não sei se eu posso dizer que é um dos pilares da vida do cristão, mas é algo que o cristão deve ter diariamente na sua vida, né? Que é a renúncia, né? E nós vamos ler uma palavra, depois nós vamos comentar um pouco sobre, para os irmãos entenderem. Vou pedir para que a irmã Evelyn leia lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Amém. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Glória a Deus. Eu estava lendo essa palavra na última semana e Deus começou a falar muito comigo. Nós começamos a ler essa palavra e nós vemos que um homem, ele tem uma dúvida, né? E a gente vê assim, é um ótimo interesse que ele tem, né? Em saber, mestre, o que eu tenho que fazer? O que eu devo ser? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna, né? A gente olha assim, que bênção, né? Olha só que dúvida maravilhosa que ele tem. Ele buscou, ele tinha o desejo de herdar a vida eterna e ele queria saber o que ele deveria fazer. E ali Jesus, né, com todo o amor, foi lá e respondeu, né? Vai, vende tudo que tu tem, né? E vem, me segue. Olha só. E nós vemos que isso aconteceu, não foi a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia, né? Porque nós vemos que os discípulos foram chamados por Jesus e seguiram a ele, né? Sem hesitar. Mas aí nós vemos que esse homem, ele se entristece. E por quê? Porque ele tinha muitos bens e ele, né, aparentemente para ele não podia vender os bens dele para simplesmente seguir a Jesus, né? Porque ele já tinha uma vida, né? Ele tinha todas as riquezas dele. E eu fiquei observando essa palavra e a gente até fica, né, entristecido quando a gente vê isso, porque ele não pôde deixar as suas riquezas para seguir a Jesus. E é justamente sobre isso que nós queremos dizer. É isso que nós queremos dizer para os irmãos, porque ele não pôde renunciar à vida que ele tinha para seguir a Jesus. E eu até mandei para a irmã Keila mandou para a irmã Evelyn, o nosso esboço, assim, né? E ali nós havíamos escrito que ele não pôde, ou melhor, desculpe, viu aqui. Nós vemos aqui que, vamos imaginar se ele tivesse feito isso, né? Tá, Jesus disse assim, vai lá, vende tudo que tu tem e me segue. Se ele tivesse feito isso, vamos imaginar aqui, quem esse homem seria, né? Porque nós nem sabemos o nome dele. Nós certamente saberíamos o nome dele, né? E ele seria um grande exemplo para nós, adolescentes, né? Para os nossos pais, para a igreja em geral, né, irmã Evelyn? Sim, e assim, nós vemos e a gente sente, né? A gente fica, mas por que ele não deu os seus bens? Mas a gente julga muitas vezes, né? Como a gente vê os pecados das pessoas, mas
a gente vê que é muito difícil, às vezes, renunciar. Às vezes, claro que não pode não ser riquezas, né? Pode não ser relacionado a finanças ou a dinheiro, como foi em razão dele. Mas, às vezes, tu tem que renunciar, dar uma resposta, por exemplo, né? Eu estava vivenciando isso, na verdade, essa semana, né? Quando as pessoas vêm nos falar alguma coisa, às vezes, ou, né? Muitas coisas a gente tem que renunciar. A gente tem que renunciar, às vezes, pelo bem das pessoas, né? Porque Deus fala com a gente nos mínimos detalhes, né? Nas mínimas coisas, Deus está falando com a gente, nos tocando, faz isso, faz aquilo, né? Porque é a direção do Espírito Santo a gente tem que buscar. E a gente viu que esse jovem, por mais que ele tivesse o desejo, ele não buscou a direção do Espírito Santo. Porque se ele estivesse na direção, ele ia dar, né? Ele ia renunciar. Quando a gente está com Deus, a gente renuncia. Né? A gente vê assim, na vida de vários missionários, vários heróis da fé, eles renunciaram tudo que eles tinham para a obra de Deus. Até o próprio nosso pastor do ministério, a gente vê o exemplo da vida dele. Né? Que a gente tem que se dar para a vontade de Deus, né, irmã? É verdade, e eu achei interessante agora com a irmã falando, porque ele tinha esse desejo, né? E pelo que Jesus falou ali, né? E pelo que ele falou, ele conhecia os mandamentos, né? Ele já conhecia a palavra. Mas isso não bastava. E a gente vê até, né, que quando ele fala que seguiu os mandamentos, a gente fala e amou, né? Então, a gente vê que Jesus se agrada da gente. Claro, não que Jesus não amasse ele antes, né? Mas ele amou aquele jovem ao ver que ele estava seguindo os mandamentos. Então, é a santidade, né? Buscar a santidade no Senhor. Que eu estava comentando com a minha mãe, né? A gente estava falando sobre santidade, que a gente tem que buscar a santidade no Senhor. E a gente viu que ele tinha esse desejo, ele buscava a santidade, né? Ele estava, né, dando o seu melhor. Mas quando Jesus tocou no ponto, ali ele não quis renunciar. E muitas vezes a gente não quer renunciar também, muitas coisas. Em muitas situações, às vezes a gente não quer renunciar. E Deus nos diz, dá tudo que tens, né? E a gente sabe que não é relacionado nem sempre, né, a finanças. Às vezes a gente está buscando, às vezes tem aquela alma ali, que nem a parábola da semente, né? Às vezes tem aquela alma que tem esse desejo, que quer aceitar. Mas aí vem os espinhos, né? Vem as riquezas, as coisas desse mundo e prendem. E a semente não brota. E a gente vê isso no exemplo desse jovem rico. A semente estava ali, estava brotando. Mas veio o espinho, né, das riquezas e ele não pôde deixar. Exatamente. E sabe que eu conversava com um adolescente, inclusive, sobre essa palavra na última semana. E eu até tinha escrito assim, que nós, né, na nossa vida, aplicando essa palavra, né, para que os irmãos entendam, não somos adolescentes, né? É óbvio que Deus não vai pedir para que tu venda tudo que tu tem, né? Porque adolescente não tem nada, né? Foi exatamente isso que o adolescente falou para mim. E eu caí na gargalhada porque é verdade, né? Nós não temos absolutamente nada, a gente mora junto com os pais, e é isso. Mas o que é Deus... maravilhoso, né? O que é maravilhoso. Mas o que Jesus exige de nós, né? Às vezes é uma amizade, uma resposta, como a irmã Evelyn falou. A amizade, né? Companhias, às vezes que não vale a pena. Às vezes não ir num lugar, né? Exatamente, não fazer certas coisas. Ou às vezes ir num lugar que tu não quer ir. Exatamente, ir em um retiro, ir em uma consagração. Ou às vezes até renunciar à tua própria vontade. No teu dia a dia, né? O Espírito Santo, ele fala conosco, nos leva às vezes a orar, né? A talvez ler um pouco da palavra, né? Ele nos avisa, tu tá tão distante, por que tu não faz isso? Assim, vai ligar no teu joelho. Dá aquele aperto no peito, tu diz, é Deus me chamando pra oração. E aí, eu lembro que uma vez eu passei por isso, eu tinha que orar, mas tava naquela coisa, não, tem que arrumar meu quarto, não vou orar agora. E o Espírito Santo falando comigo, aí chegou um momento que o Espírito Santo falou assim, tão claro comigo, que eu disse, amém, tá bom, eu deixo meu quarto, eu dobro o joelho e eu oro agora, né? E foi um dia em que eu senti muito a presença de Deus ali sozinha, né? Não precisei estar no templo, estava ali só eu e Deus, onde eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Por quê? Porque eu renunciei, Não vou dizer agora que não é, né? Os irmãos não vão, não vou arrumar meu quarto, vou orar. Não é isso também, né? O Espírito Santo tem que falar contigo. Mas
escutar a voz de Deus, né? Ver as direções que Ele tem te É dado. um tempo para todas as coisas, né? Exatamente. Nós temos a hora de arrumar o Nós quarto. temos a hora de arrumar Temos o hora de quarto. fazer as nossas obrigações, né? Mas quando o Espírito Santo nos toca, a gente precisa orar, irmãos. A importância da oração é fundamental para nossa Exatamente. saúde. Não é que não orar vai prejudicar Deus. Não vai prejudicar Deus, nem o Espírito Santo, nem, né? Mas vai prejudicar nós mesmos. A gente vai se sentir mal se a gente não buscar essa comunhão com Deus, não buscar essa santidade. Muitas vezes também, irmã, a gente não quer renunciar ao nosso tempo. Às vezes a gente faz as coisas de casa e aí a gente tem aquele tempinho ou um tempo e aí em vez de a gente renunciar ao celular, que muitas vezes os adolescentes ficam muito tempo no celular, em vez de renunciar esse tempo de mexer no celular para orar, a gente não renuncia esse tempo. Então é muito importante às vezes a gente renunciar aquele tempinho que temos ou às vezes em vez de ficar batendo papo fora, renunciar esse tempo para orar, para se colocar na presença de Deus também. É verdade. E são coisas pequenas às vezes, mas eu acho que é importante citar também, nós precisamos dar esse valor para Jesus a ponto de renunciar à nossa própria vida por Ele. Porque existem exemplos totalmente práticos, né? Há alguns dias atrás, a minha irmã me mostrou um vídeo, se não me engano, no Talibã, onde, né, hoje em dia matam os cristãos. E eu vi ali, é triste ver, né, os nossos irmãos morrendo, mas é gratificante ver que ainda existem cristãos que renunciam à sua vida e à sua vontade por Jesus. Por amor a Jesus, né? Eu estava refletindo sobre isso, irmã, nessa semana, em países opressores, né, como a China ou a Coreia do Norte, né, em que a gente não sabe quantos cristãos já não morreram lá, né? Na Coreia do Norte, eles não podem se converter ao cristianismo, não podem aceitar Jesus. E a gente não sabe quantos cristãos lá tem escondidos, né? E quantos cristãos não foram encontrados, digamos assim, e foram mortos, perderam suas vidas, mas eles arriscaram tudo para poder buscar Deus, para buscar essa comunhão com Deus, que muitas vezes a gente não quer, né? Não quer renunciar ao nosso tempo para buscar Deus, e eles estão lá arriscando as suas vidas. São coisas tão pequenas que nos atrapalham de ter um relacionamento com Deus, porque essa é uma das maiores recompensas da renúncia, ter um relacionamento com Deus, agradar ao Senhor, né? Porque nós vemos, existem pessoas que passam por situações muito piores do que nós, e nós não podemos renunciar a coisas tão pequenas como o tempo, ou como uma companhia, uma amizade, alguma coisa que tu sabe que tu não precisa fazer, que não convém fazer. A palavra de Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então dá para renunciar a essas coisas. Ai, mas isso me agrada, eu gosto de fazer. Tu gosta de fazer? Tá bom, agora renuncia, tá? Deixa de lado, tá bom? Não vai morrer, isso não é de morrer, tá? Não mata, renunciar não mata, na verdade te traz vida isso. Te traz vida, te aproxima de Deus, né, irmã Keila? Exatamente. Um exemplo, irmã, muito interessante que a gente vê na Bíblia, que está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44, que nos diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordantemente de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O 45 também nos diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. O que nós vemos aqui? Nós vemos o contrário daquele jovem, né? Aquele homem, ele encontrou um tesouro, algo precioso, que, trazendo para os nossos dias, poderia ser a salvação. O que ele fez? Ele renunciou tudo que ele tinha para ir atrás daquele tesouro, para ir atrás de ter uma comunhão com Deus, uma salvação. Então é muito importante a gente renunciar ao que temos, não é mesmo, irmã Evelyn? Com certeza. E a gente vê assim, a gente tem que ter essa consciência que a salvação é um tesouro. Deus nos deu esse tesouro quando Ele entregou seu Filho por nós naquela cruz.
E a gente tem que ter essa consciência que a gente não está aqui por acaso. Deus nos deu um tesouro e a gente está negligenciando isso de certa forma, e quando não quer anunciar uma coisinha tão pequena. Deus tem algo tão grande pra gente, Deus nos deu algo tão grande, e a gente fica nos retendo por coisas tão pequenininhas, né, irmã? Então, a gente precisa ter essa consciência que quando Jesus morreu naquela cruz, irmãos, né, não foi o coelhinho que morreu na cruz, que nem aquela musiquinha. Irmãos, não é história, não é conto de fada, é real. O nosso tempo é dividido por antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus morreu naquela cruz e ele se deu por nós. Ele se deu a sua própria vida por nós. Então a gente tem que estar disposto a, no mínimo, dar a nossa vida por ele. Porque ele deu a sua vida primeiro por nós. Irmã, se formos trazer para os dias de hoje, ou se formos ver Jesus, naquela passagem que nós lemos, daquele homem que foi atrás de Jesus, querendo alcançar o reino dos céus, Jesus poderia representar a pérola preciosa. E ele foi atrás da pérola, mas ele não quis renunciar ao que ele tinha para conseguir aquela pérola que era Jesus. Então, ao contrário dele, que nós venhamos renunciar muitas vezes coisas que parecem ser tão pequenas, como já foi falado aqui, ou até coisas grandes que a gente vê que prejudica a nossa vida espiritual, mas que nós vemos que se renunciarmos vai ser um bem muito maior, não é mesmo? É verdade, e nós não podemos ter medo de fazer isso. Mas e se eu der a minha vida por Jesus? O que as pessoas vão falar de mim? Né? Mas e se eu deixar alguém de lado para justamente buscar mais a Deus? O que essa pessoa vai pensar de mim? Ou será que eu não vou deixar pessoas magoadas? Vou perder amigos. Exatamente. Mas, Irmãos, o que comparar- é isso? Comparado ao perder um reino dos amigo? céus. Comparado a Jesus Jesus, com pessoas, não. Tens o melhor amigo do teu lado, que vai estar contigo em todas as situações. que nos sustenta em qualquer dificuldade Qualquer que temos, dificuldade. que no momento em que estamos chorando, que estamos tristes, Ele está conosco Quando para nos ninguém consolar. tá lá. Ele nos trouxe, Ele nos deixou a palavra para que quando venhamos ler ela, venhamos ser consolados. Sim, ele está sempre conosco, né? Então a gente não pode ficar preso a essas coisas. Meu Deus, o que fulana vai pensar de mim? Meu Deus, o que vai acontecer? Jesus está contigo. Jesus te sustenta. Exatamente, ele é aquele que sempre esteve conosco. Justamente, eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes não, sempre, nós temos um momento nas nossas vidas que é um momento de decisão, né? Eu decido buscar a Deus ou eu nunca mais faço isso, né? Porque o Jesus, ele nos dá essas oportunidades, né? De nos aproximarmos dele. E justamente depois que nós fazemos isso, nós conhecemos Jesus de verdade e nós percebemos que ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve quando nós mais precisamos, quando esses amigos não estavam, né? É ele quem nos escuta quando nós queremos conversar sobre algo que a gente não pode contar para outras pessoas, coisas que muitas vezes nos machucam, né? Que o adolescente tem muito disso, né? E nós entendemos os adolescentes que sentem isso, porque também somos, né? Mas ninguém me entende. Ou eu vou falar isso pra minha mãe e talvez ela vai ficar chateada, né? Talvez, né, não tenha um bom relacionamento com os pais. Mas ela não vai entender. Mas Jesus te entende. Ele é esse amigo que te entende. Não é o outro adolescente que está contigo que vai te entender. É Jesus. E se ele morreu por ti, está contigo todos os dias, te entende, né? Como é que a palavra diz? Que o Espírito Santo, ele entende até as nossas lágrimas. Ele consegue discernir tudo isso. Nós nem precisamos tentar explicar o que nós estamos sentindo. E olha só quem nós temos à disposição para nós todos os dias. E ainda deixamos ele de lado por outras coisas. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando a gente está ali e não consegue, a gente só chora na presença de Deus, não consegue dizer nada, ele entende o nosso choro e sabe o que a gente está passando. A gente vê o exemplo da mulher cananeia na Bíblia, e, irmãos, ela era uma gentia, né?
E os judeus, né, gentio, na verdade, era quem não era judeu, né? E os judeus, eles desprezavam muitos gentios, né? E então, essa mulher cananeia, ela chegou para Jesus e ela não estava preocupada com a aparência, não estava preocupada com o que eles iam pensar dela. Ela chegou lá e ela se prostrou nos pés de Jesus e começou a clamar, porque ela precisava do milagre, né? E ela não estava preocupada com o que os outros iam pensar dela e realmente falaram mal dela, né? Mas Jesus conhecia o coração dela. E nós vemos que Jesus entendia ela, né? E ele concedeu um milagre para ela. Por quê, irmãos? Porque ela tinha consciência de que Jesus era o Filho de Deus, né? Nós vemos também a mulher samaritana lá do poço, né? Ela, quando Jesus falou para ela, né? Ela teve consciência, ela saiu falar para todo mundo lá da sua cidade. Ela foi a primeira evangelista, né? E nós temos que ter essa consciência, né? Que a gente estava falando que Jesus é o maior tesouro que poderia acontecer na nossa vida, né? A salvação é o maior tesouro que Jesus nos dá. E a gente não precisa estar preocupado com a aparência, preocupado com qualquer coisa. A gente tem que estar disposto a deixar tudo, porque nada aqui dura, né? A palavra de Deus diz que tudo vai passar, mas a sua palavra não passa. Ele não passa, irmãos. Essa alegria, essa paz que a gente tem com ele, isso não passa. Isso é eterno. Aleluia! Né? Então a gente tem que valorizar isso e não pensar, meu Deus, eu estou deixando isso. Tu não está deixando, irmão. Né? Tu estás com o que é o mais precioso. Então o que são as outras coisas comparadas a esse tesouro? É verdade, e às vezes parece que é muito difícil, né? Parece que demora tanto pra gente enxergar que nós encontramos esse tesouro, né? Então, se você já encontrou esse tesouro, falando com os nossos irmãos aqui, se você já encontrou esse tesouro e você enxerga isso, não fique pensando nas coisas que vão ficar para trás, para as coisas que você vai ter que deixar. Pense que no passado a igreja passou por momentos difíceis e entregaram a sua vida por Jesus, porque eles tinham a certeza de que a dor, eu vou sentir dor ali. Imagina aquelas pessoas que foram lançadas na arena para os leões. O desespero. Mas a dor, ela é eterna? Eles estão sentindo essa dor ainda? Não. Claro que Eles sentiram aquela dor por um momento. Com certeza foi horrível. é um momento. Mas foi um momento. E hoje eles estão lá nos esperando no céu. Com Jesus, eles renunciaram à sua vida. Foram perseguidos, foram deixados de lado. Com certeza muitos foram abandonados pelas suas famílias, né? Por amigos, por pessoas que por um momento estavam ali ao lado, né? Passaram por momentos horríveis por Jesus. Mas eles tinham a certeza, e nós também precisamos ter essa certeza, de que nós já temos a salvação para nós. Mas nós precisamos viver essa vida lutando para continuar com ela nas nossas mãos. Viver em santidade, renunciar às coisas que podem ser deixadas de lado. Existem milhões de coisas que podem ser deixadas de lado nas nossas vidas. Porque quando tu te aproxima de Jesus de verdade e tu enxerga esse tesouro que Ele é e a salvação que tu pode ter, e tu enxerga que essa vida, ela vai acabar em algum momento. Para alguns termina bem rápido, para outros nem tanto. Mas depois que essa vida acaba, tu vê que todo aquele esforço de uma vida inteira vai ser recompensado no céu. Mas imagine um momento, você que está em casa, se puder fechar os olhos, nós não podemos aqui, mas feche os olhos e imagine o dia que você vai chegar no céu, vai olhar para Jesus e vai pensar, tudo aquilo que eu passei, Não era nada. não era nada comparado a isso. Valeu a pena, né? Ter renunciado àquelas coisas. Coisas que, pra mim, no momento, eram horríveis, gigantes. A minha mente fala, pro adolescente, aconteceu uma coisa, é o fim do mundo, né? Meu Deus, a minha vida vai acabar, eu nunca mais vou sorrir. É assim, né? No momento parece que é horrível ter que renunciar a algumas coisas. Renunciar à nossa vida. Mas Mas tu anda só mais um pouquinho, olha pra trás e vê, meu Deus, era só aquilo ali. Por que eu sofri tanto por aquilo ali? Às vezes a gente até cai na real e fala, nossa, como eu fui burra. Meu Deus do céu, por quê? Né? Mas é justamente isso que nós precisamos ter em mente. Que
eu acho que nós vamos citar aqui as 2 maiores recompensas que nós podemos ter, né? Renunciando, né, as coisas que não nos aproximam de Deus. Porque tudo que não me aproxima de Deus deve ser renunciado, deve ser deixado de lado. Então, renunciando, eu tenho um relacionamento com Deus, o que não é fácil de ter, né? Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela precisou batalhar muito, jejuando, orando, e ela continua batalhando para permanecer assim. Precisou renunciar muitas coisas. Muitas coisas. Por quê? Por que nós renunciamos às coisas, né? Porque não agradam a Deus, né? E nós temos que ter em mente que o Espírito Santo, que é quem nos mantém, né, em um relacionamento com Deus, ele é sensível ao pecado e é sensível a tudo que é o contrário a Deus. E a maior coisa contrária a Deus é o pecado, eu acho que só isso também, né? O pecado em si, né? O pecado em geral. Se o Espírito Santo é sensível ao pecado e o pecado me afasta de Deus, então por que eu não vou renunciar? Se eu quero ter um relacionamento verdadeiro com Deus e íntimo com Deus. E aí eu vou batalhando, né? É difícil, sempre vai ser difícil. A gente estava comentando aqui antes do programa, a vida é um limão, a gente tem que aprender a fazer essa tal da limonada, né? A gente tem que aprender, né? É difícil. Mas a gente tem que ter em mente que aqui eu vou ter o meu relacionamento com Deus. E eu tendo o meu relacionamento com Deus, as coisas se tornam um pouquinho mais fáceis, né? Porque, apesar de eu estar triste, eu vou pensar, mas eu tenho Jesus ainda. E Ele está comigo. Como diz aquele verso, né? Entristecidos, mas sempre alegres. Exatamente. Por quê? Porque tu vai ter Jesus, tu vai manter um relacionamento íntimo com Deus. Mas eu vou estar sozinha na escola. Mas vai ter Jesus, isso é ótimo. Já tem o Espírito Santo, tem Jesus, Ele está contigo em todos os momentos. E Ele é muito melhor que pessoas de carne. Nós estamos dizendo que vai ser fácil suportar, né? Porque, claro que a gente se sente sozinho, né? Muitas vezes, mas com Jesus, como irmã, ele se torna um pouquinho mais fácil. Ele é o nosso consolo. Porque a gente sabe que Ele vai estar lá com a gente. Não importa o que aconteça, Ele continua lá. Exatamente. E que fique... nós vamos ficar sozinhos? Não, sozinhos completamente não vamos ficar. Nós temos os irmãos, né? Se tiver que dar a vida por Jesus, dê a sua vida por Jesus. E nós não estamos falando somente de morrer por Jesus, né? Pode ser que isso aconteça? Pode ser, né? A gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 3 horas. A gente não sabe o que pode acontecer no nosso país, na política, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Sim, mas também para dar a nossa vida, né? No outro No sentido, dia a né? dia, exatamente. Dedicar tudo que a gente tem. Dar a nossa vida por Cristo. Exatamente. Para Cristo. Dia a dia, negar a nós mesmos. Negar a minha vontade, o meu querer, né? Ao invés de ficar batendo pé, né? Eu quero isso. Tá, mas é a vontade de Deus isso? Isso agrega em alguma coisa isso? Se não agrega, Vai me edificar. Exatamente, vai me edificar isso, né? Ou eu posso usar meu tempo para outras coisas, ou eu posso me dedicar para outras coisas, né? Coisas que realmente são importantes. Como nós estamos falando aqui mais do relacionamento com Deus, né? O relacionamento com Deus é a coisa mais importante que nós temos agora, que nós precisamos nos dedicar todos os dias, né? Com certeza. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Está tão maravilhoso esse programa. Nós devemos realmente renunciar à nossa vida. E por mais que a palavra, você vendo a palavra assim, renunciar, não pareça ser tão fácil assim, nós devemos nos esforçar, porque nós teremos uma recompensa se renunciarmos à nossa vida, não é mesmo, mãe? Exatamente. Aquela recompensa que nós estamos falando aqui, que é a vida eterna, a salvação. A vida eterna, a salvação. Alcançar isso é o que Não nós existe queremos, nada porque melhor. nós não somos daqui. Nós estamos aqui, né? Somente de passagem. Somente de passagem, graças a Deus, né? Então, enquanto estivermos aqui, vamos manter o foco. Porque onde eu quero chegar? Não errar o alvo, né? Não errar o alvo. Mantenha o foco. Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero? Eu preciso buscar Deus. Eu preciso viver em santidade. E eu preciso perguntar para Ele também. Senhor, o que eu tenho que renunciar? O que tá atrapalhando o nosso relacionamento? O que me impede de crescer espiritualmente? O que me Qual impede é de a amadurecer janelinha que está espiritualmente? aberta aí? Exatamente.
É isso que nós precisamos fazer, porque às vezes a gente fica pensando, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Fica preocupada, né? Ai, meu Deus, e agora? Mas já perguntou para Deus o que você tem que fazer? Às vezes a gente fica só preocupada e não Às pergunta. vezes as pessoas dizem, meu Deus, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Mas aí é a Bíblia da pessoa. Ela leu a Bíblia? Irmãos, Deus está falando contigo na palavra de Deus. Exatamente. Ele deixou sua palavra para nós. Mas, Deus não fala comigo, irmão, vai ler a palavra. É falta de leitura da palavra. Porque ele se revela a nós pela sua palavra. Verdade. E é muito interessante porque não é fácil. Mas na Bíblia fala que neste mundo nós sofreremos aflições e no momento em que a gente renuncia a algo, as pessoas não vão querer ficar conosco. No momento em que a gente toma a posição, não, eu vou ficar com Jesus, vou fazer a vontade de Jesus, as pessoas, muitas pessoas não vão querer estar conosco. Mas, por mais que naquele momento não pareça ser algo bom, vai ter a recompensa que é a salvação, a vida eterna, como a gente havia comentado. Exatamente. Glória a Deus. Vamos ler em 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. Aleluia. Tivemos a colaboração ali do irmão Davi. Acrescentou esse versículo. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Davi se permitiu ser usado por Deus. Olha só que bênção. E se encaixa justamente com o que nós estamos falando aqui. Né? Nossa leve e momentânea tribulação, né, produz para nós um peso de glória. Né? Aqui nessa vida nós vamos sofrer, isso é certo. Né? Os irmãos, quando se converteram, né, se pensaram que ia ser fácil, infelizmente se enganaram. Né? Não é um mar de rosas. Né? Como dizem, a vida não é um morango. Né? Principalmente para adolescente. Principalmente para adolescente. Né? Irmão, quando tu aceita Jesus, quando tu recebe a salvação, é um chamado para batalha, né? Não é, ai meu Deus, agora eu estou, né, protegido, aqui tem uma cúpula em volta de mim e aquele está acontecendo a batalha, mas eu não vou fazer nada agora eu estou protegido. Irmão, obviamente você está protegido, né, por Deus, mas não desta forma, né? Precisamos ir para o embate e lutar. Claro, nós temos o nosso general que vai à nossa frente e ganha as nossas batalhas, mas nós precisamos nos posicionar. Não podemos nos acovardar. Principalmente você adolescente, você é combatente. Você é combatente do céu. Nós estamos aqui para combater no mundo espiritual, combater às vezes também no mundo físico, não na carne, né? Mas buscando, né? Não faça essas coisas. Mas por que você não faz? Não faço. Não é o que agrada a Deus. E eu vou renunciar a isso. Por mais que seja a minha vontade. Por mais que seja a minha vontade fazer alguma coisa, se eu sei que não agrada a Deus, que não agrega na minha vida, que não edifica, que vai me afastar de Deus, que vai me afastar do plano ideal de Deus, por mais que para mim às vezes pareça ser o certo, né? Senhor, eu acho que isso é da tua vontade. E às vezes Deus sempre responde, né? Por mais que às vezes ele demore para responder, né? Enquanto ele está em silêncio, ele trabalha, espera. Mas se, né? Eu acho que isso é da vontade de Deus, mas eu já disse que não é da vontade dele, que não é para eu fazer isso. Vai lá e faz. Mas por que tu fez, criatura? Sabe? Não era para fazer, né? Justamente por quê? Porque não renunciou à própria vontade, quis colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. O que é inadmissível. Inadmissível. Eu me lembro de alguns programas que, acho que a irmã Evelyn estava até em um programa, que nós falamos que eu tenho 15 anos, né? Quase 16 anos, aqui eu tenho 16. E às vezes a gente acha que eu sou super experiente, né? Sou super experiente, eu sei da minha vida, eu sei como fazer as coisas. Sabe nada. Mas, exatamente, achamos que nós podemos estar acima de Deus, né? Que Deus, ele não tem experiência. A gente esquece que Deus é eterno. Que ele sempre esteve onde está. Ele sabe exatamente o que deve fazer com as nossas vidas. Foi ele quem escreveu a nossa história.
Exatamente. Ele sabe do teu passado. Quem conhece do teu melhor a futuro. criatura do que o Criador? Exatamente. Exatamente. Ele sabe que é difícil lidar com o ser humano também. Né? Mas não fica com esse pensamento de que eu sei. Né? Ai, mas eu já vivi muito. Mano, eu já vivi muito. Ai, por favor, não faça isso. Deus é eterno, Ele sabe o que faz. E a vontade... O que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que tu possa experimentar a vontade, essa vontade boa, perfeita e agradável, tua mente precisa ser renovada. E para que isso aconteça, tu precisa renunciar à tua vontade. Para que eu possa me encher da vontade de Deus, eu preciso me esvaziar da minha própria vontade. Né? E como a gente estava falando ali, né, que é um chamado para a guerra, né? Nós precisamos nos esvaziar da nossa vontade. Nós vemos ali em Efésios 6, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Né? Então a gente precisa lutar, irmãos, e a gente tem que ver que não é, às vezes, a irmã fala alguma coisa pra ti, tu fica, meu Deus, agora eu vou responder essa aqui, vai na luta e pensa, né? Mas, irmão, não é contra a carne e contra o sangue. É contra os principados e potestades. É no mundo espiritual, não é uma briga humana, né? Não é eu vou lá dar um soco, né? Não é isso. Né? É nós estarmos em batalha na oração, no jejum, na leitura da palavra, em buscar a santidade de Deus, a comunhão com Deus. Irmã Evelyn, eu lembrei de uma situação. Há muito tempo atrás, eu estava conversando com a minha mãe e eu falava assim pra minha mãe, mãe, eu não consigo renunciar a isso. É muito difícil, mãe. E ela falou uma coisa muito interessante, que ela diz assim, Keila, no momento em que você estiver perto de Deus, no momento em que tu estiver em comunhão com Deus, você vai conseguir renunciar. Porque quando a gente está na igreja, a gente está buscando a Deus, mas quando a gente não tem aquela comunhão de sozinho no quarto buscar a Deus, os nossos desejos carnais vão sobressair, a gente vai fazer coisa que desagrada a Deus e a gente não vai conseguir renunciar. Mas no momento em que a gente está em comunhão com Deus, a gente vai conseguir renunciar. E foi isso que aconteceu no momento em que eu me aproximei de Deus, eu consegui renunciar aquilo que eu não estava conseguindo renunciar. Então, você que quer renunciar um desejo carnal ou alguma coisa, fala com Deus, esteja perto de Deus, tenha comunhão com Deus. Porque no momento em que você estiver perto de Deus, você vai conseguir renunciar. Porque que nem muitas pessoas falam, nossas forças a gente não consegue nada. É com a força de Deus, no momento que a gente pede socorro para Deus, Ele nos ajuda. Porque nós sabemos que o diabo, ele nos tenta, ele faz de tudo para que nós venhamos sair do caminho, do plano, do projeto ideal que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes são coisas que o diabo coloca na nossa vida que a gente não consegue renunciar. Mas no momento em que a gente está perto de Deus, que a gente tem a comunhão com Deus, a gente vai conseguir renunciar tudo. Exatamente. E se engana quem pensa que consegue fazer alguma coisa pelas suas Sozinho. próprias forças, sem a força do Espírito Santo, sem a força de Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ajuda. Glória a Deus. E o horário apertou. Nós temos que encerrar já esse programa, infelizmente. Né? Mas não esqueça disso. Tenha isso em mente. Pense nos... Acho que seria bom, talvez, dizer isso. Pense nos nossos irmãos que estão dando a vida em outros países por Jesus. E pense no que você tem feito aqui. Será que as coisas que te atrapalham não são pequenas comparadas àquilo? Para ti pode ser gigante, mas pergunta para Deus, eu tenho que renunciar a isso? O que eu tenho que renunciar? E pense no relacionamento com Deus que você pode ter e que deve ser preservado e na salvação. Porque, como nós falamos aqui, nós não somos daqui, estamos de passagem aqui. Nós temos a eternidade, né, de recompensa. Né? Nós passamos por momentos difíceis aqui, sempre vamos passar. Sempre, sempre. Porque se nós não somos daqui, nós não vamos ser aceitos, né, pelas pessoas que estão aqui e que já estão entregues para o pecado, já são escravas do diabo. Então tenha isso em mente, não busque ser aceito pelas pessoas, né, e não busque estar rodeado de pessoas, né, mas renuncie coisas que você sabe que te afastam de Deus.
Dê a sua vida por Jesus, nos 2 sentidos que nós falamos aqui, né? Dê a sua vida por Jesus. Invista em Jesus. E tenha em mente que Ele é o seu tesouro. Ele deve ser a tua prioridade, sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, então, para encerrar este programa. Irmã Evelyn, por favor. Amém. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Santo é Teu nome, Senhor. Nos colocamos na Tua presença, Senhor. Agradecendo por tudo que Tu tens feito por nós, Pai. Agradecendo por mais este programa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai agindo agora, Pai, alcançando, Pai, estes adolescentes, essas almas, Pai, que estão necessitadas de Ti agora, Pai, que talvez estejam com dificuldade, Pai, em anunciar alguma coisa, Senhor. No nome de Jesus, Pai, venha se revelar para eles, Senhor. Fala com eles, Pai, que eles venham buscar, Pai, a ter uma intimidade maior contigo, Pai. A ter uma comunhão maior contigo, Senhor. No nome de Jesus, Pai, venha tocar esses corações, Senhor. Para buscarem, Pai, estar dispostos a deixar tudo pela Tua obra, Pai. Tudo para Te seguir, Senhor. No nome de Jesus, venha nos ajudar, Pai, que nós possamos cumprir com esta palavra, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, pedimos e já Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos que ficaram até o final dessa programação conosco. E nós nos despedimos agora com paz, oração e união.